Em uma história da mitologia nórdica, os deuses de Asgard vão até o mundo dos gigantes, onde visitam o castelo de um gigante que faz a ele uma série de desafios. Os deuses, paulatinamente, fracassam nos desafios e o gigante zomba deles, dizendo que eles têm muita fama e pouca capacidade. Provavelmente, Thor deve ser um dos mais conhecidos deuses da mitologia nórdica. Para ele, o gigante fez 3 desafios: beber toda a bebida que tinha dentro de um chifre, que ele fracassou, conseguindo fazer apenas o nível da bebida diminuir. Em seguida, era levantar o gato do gigante, que ele não conseguia, porque sempre que ele tentava erguer o gato, sempre ficava com alguma pata no chão. E o último desafio era lutar contra a mãe do gigante, uma senhora idosa gigante. Thor luta contra a senhora idosa, e ele consegue fazer uma luta justa, mas com o tempo Thor vai ficando mais fraco e acaba sendo derrotado. O gigante ri dos deuses porque todos eles fracassaram, e se propõe a levar eles até a saída, como uma pessoa educada. Já longe do seu castelo e de todas as pessoas que estavam lá, o gigante faz uma revelação aos deuses. Tudo aquilo foi forjado. Ele estava enganando os deuses com sua magia de modo que não tivesse uma luta justa. O líquido dentro do chifre que o Thor deveria ter bebido na verdade estava conectado ao oceano, e mesmo assim o Thor conseguiu fazer o nível do oceano baixar. Assim como o gato, que ele não conseguiu erguer, na verdade era Jormungand, uma serpente gigante da mitologia nórdica. E é impressionante ele ter conseguido levantar um pedaço da serpente. E por último, a senhora idosa. Ah, senhora idosa. Essa que o Thor conseguiu lutar por um tempo, mas que pouco a pouco foi desgastando ele e conseguiu vencê-lo. Em algumas versões desse mito, ela é a morte e em outras é a própria velhice. Thor lutou contra a velhice, aguentando por um tempo, mas pouco a pouco foi ficando mais fraco e acabou perdendo. Uma metáfora muito interessante. Já que como seres humanos a gente envelhece e tendencialmente a gente vai ficar mais limitado. Esse mito da mitologia nórdica é impressionante porque, ao mesmo tempo que a gente vê o Thor diminuindo o nível do oceano e levantando um pedaço da serpente gigante, ele não é capaz de superar a velhice. Eu creio que você já deva ter visto esse episódio do Pica-Pau, onde vai mostrar essa curta transição. A gente vê o passarinho voando, ele criança, ele adulto, ele ficando velho, tendo mais dificuldade para voar, até um ponto onde ele não consegue nem bicar as árvores direito. Esse é o tempo desgastando as pessoas. E os pica-paus. Um anime que dá pra gente fazer esse paralelo legal de idade é JoJo's Bizarre Adventure. Na parte 2 de Jojo, a gente tem o Joseph como protagonista, lutando contra o vampiro, pilotando avião, tirando metralhadora não sei da onde. Já na parte 3 ele ainda tá lá, né, derrubando avião de novo, sendo xenofóbico. Convenhamos, você ser um personagem de Jojo na sua parte é uma coisa, agora você tá em outra parte onde você não é mais protagonista é outra. O Jotaro Kyuuji, olha o cara aí. E na parte 4 ele tá assim. Tipo, tem aproximadamente 10 anos da parte 3 pra parte 4. E o Joseph era assim muito musculoso na parte 3, mas isso é mais por causa do traço do Araki, que nessa época ainda fazia personagens musculosos. Mas mesmo assim a gente pode dizer que ele estava em plena posse de suas capacidades físicas. Enquanto na parte 4 ele usa uma bengala e mesmo assim ele ainda anda bem lentinho. Tirando quando é pra correr do filho dele. Inclusive, será que é tão difícil assim para algum Jojo ter uma relação decente com os pais deles? Isso é assunto para outro vídeo. Crianças respeitem os idosos sempre. Mas enfim, tem uma teoria muito interessante mesmo, que diz que o Joseph só finge que a idade está afetando a mentalidade dele, que é para a família dele não perturbar ele por causa da traição. Que convenhamos, é o tipo de coisa que ele faria. Até porque durante a parte 4 ele se mostra bastante sóbrio em alguns momentos e consegue até cuidar da criança invisível. Enfim, Jojo é só um anime, mas mesmo fora da ficção, não é tão difícil você encontrar exemplos de artistas, lutadores, esportistas, futebolistas, atletas famosos, que conseguiram grandes feitos em seu auge, mas que com o tempo foram perdendo para o peso da idade. E não é só no mundo dos esportes e com pessoas famosas. A tecnologia cresceu tanto nas últimas décadas que você consegue facilmente ter algum registro fotográfico de alguma pessoa de anos e anos atrás. Você consegue fazer uma comparação e ver como 10 anos muda muito uma pessoa. Claro que nem sempre o tempo vai te derrubar, principalmente se você for uma pessoa que tem bons hábitos, mas claramente vai te trazer algumas limitações. Porém, se você se cuidar bem, você consegue fazer com que essas limitações te afetem menos. Como é o caso de uns idosos maromba que a gente vê por aí. Mas talvez isso não seja a coisa certa a fazer, né? Será que é certo você ter essa aversão à velhice? Afinal, pro ignorante, a velhice é o inverno da vida, mas pro sábio é o tempo da colheita. Você pode simplesmente adotar um estilo de vida mais pacato, ainda assim tendo bons hábitos e viver sua vida de boa, dando pão pros patos e contando histórias sensacionalistas pros seus netos. Se você quiser ter netos. Hoje em dia as gerações atuais não estão muito preocupadas com isso, infelizmente. Mas enfim, se você gostou do vídeo, curta, comenta, se inscreva, compartilhe e nunca se esqueça, respeite os idosos.